Boa noite, gente. Hoje, como eu avisei no grupo, a gente vai passar a primeira parte do conteúdo de responsabilidade. Eu ainda não tinha passado responsabilidade para vocês, eu tinha focado mais nas obrigações. Inclusive, o material de obrigações que eu mandei para vocês em PDF no grupo, ele tá assim, tem toda a matéria lá. Então, se precisar estudar por lá, pode estar só por lá, porque tem tudo. E uma aluna da manhã falou pra mim que talvez a questão dissertativa seja sobre obrigações, né? Que eu já tinha comentado. Então, é bom dar uma estudada. A revisão que eu fiz pra prova integrada, que tá gravada no YouTube, ela é só sobre obrigações. Então, tem lá. Eu não falei de responsabilidade. Bom, a aula de responsabilidade hoje vai ser mais. Não vai ser tão aprofundada, porque vocês têm semana que vem ainda, né? Então, na segunda que vem, a gente tem mais uma aula antes da prova. E aí, eu vou fazer uma parte 2 do conteúdo. E aí, eu vou trazer também alguns exercícios pra vocês. Então, vai completar mais, tá? Vou fazer igual eu fiz na última aula, vou mostrar pra vocês o, o Word e vou grifando o que a gente lê de mais importante. Mas vai ser basicamente isso. Bom, a responsabilidade civil, aqui a gente vai falar sobre como ela se originou, né? O termo em latim, que é. Ele advém de a ninguém ofender, né? Esse termo aqui. Que é a ideia de você simplesmente não ofender ninguém, não fazer mal a ninguém, mesmo que não esteja. Mesmo que vocês não tenham feito um contrato de não ofensa, sabe? Simplesmente pelo comportamento humano de não ofensa. Então é isso. Responsabilidade, a gente pode pensar no sentido figurado da questão, né? Tipo, ai, seja mais responsável com essas coisas. Então, é basicamente isso. Aqui a gente fala sobre esse termo em latim e a aplicação, o conceito mesmo, né? É a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar o dano patrimonial ou extrapatrimonial, que a gente ainda vai ver, causada a outrem por ato ilícito, seja ele civil, penal ou administrativo. Essas que a gente falou agora, civil, penal e administrativa, é referente ao que é afetado. É reparar o dano. Aqui, ó, reparar o dano. Quando a gente fala de reparar o dano, é porque houve um dano. E aí, se ele for de ordem civil, penal, administrativa, vai ter a sua lei específica, né? Seu ordenamento para você seguir específico. Então, por exemplo, um vai seguir o Código Civil, o outro vai seguir o Código Penal. E é isso. A regra geral estabelece que aquele, por ação ou omissão, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito e deve repará-lo. Então, o ato ele é ilícito, e aqui, ó, atento, tem que ser um ato ilícito para você reparar. E para ele se tornar, o ato que você faz se tornar ilícito, tem que ser uma ação ou omissão, que vocês já estudaram. A ação também é chamada de comissão. E aí, negligência, imprudência, que são aqueles fatores que vocês estudaram em direito penal, né? Na parte básica. Sobre as teorias adotadas no Código Civil, a gente tem duas, a subjetiva e a objetiva. O código mesmo, ele adota ambas as teorias. A teoria subjetiva a gente aplica quando o ato ilícito danoso gera o dever de indenizar somente se esse ato ilícito for praticado de forma culposa. A diferença com o objetivo é justamente esse. Ele é uma exceção, ou seja, é quando o ato danoso gera o dever de indenizar, independentemente de culpa. Então, se tiver culpa é subjetivo, se não tiver culpa é objetivo. Porque pensa assim, é uma coisa objetiva, uma coisa
mais centrada, centrada na ação. Ela é objetiva quanto à ação. Ela não precisa que tenha culpa naquilo, que tenha um contexto para aquilo, sabe? A culpa é um contexto para aquela ação. E aqui não precisa desse contexto. Simplesmente por existir o ato que você faz, ele se aplica, né? Você tem que indenizar, gera o dever de indenizar. Ou seja, teoria objetiva. A subjetiva, porque pensa, tem todo um contexto. Você tem culpa, você não tem. Então é isso. É, na subjetiva, exige-se a comprovação da culpa. Quando a gente pensa se a pessoa é culpada ou não, a gente não pode simplesmente falar, ah, ela é assim. Sempre a culpa, ela, ela pode ser benéfica na maioria das vezes, mas mais no direito penal do que no civil, né? Então, no civil, costuma ser mais danoso, ao contrário do penal. Então, a gente precisa provar isso. A gente precisa provar, porque senão você vai aplicar para aquela pessoa um, um instituto que não era para ser aplicado a ela. Na objetiva, a obrigação surge pela lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar riscos para os direitos de outrem. Então, mesmo que ele não tenha culpa no ato, mas gerou risco para o direito de outrem, ou esse ato, por lei, tem que ser indenizado, vai ser aplicada a teoria objetiva. Sobre os elementos da responsabilidade. Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a presença de alguns elementos. Na teoria subjetiva, que precisa de culpa, que a gente acabou de ver, é a conduta, o dano e o nexo. A conduta é o ato ilícito, que é a ação ou omissão que viola o dever de conduta. A culpa, em sentido específico, né, ela abrange o dolo, que é a vontade de causar o dano, e a culpa estrita é a falta de cuidado. Então a gente tem essas duas modalidades de culpa, mas eu acho que é uma coisa muito teórica, né? Eu acho que é importante mais pensar sobre a culpa, mas a gente tem ela em sentido lato e em sentido estrito. E a em sentido lato é assim, você tem culpa do que você fez, você queria fazer e fez. Você é o culpado daquela ação. E tem culpa no sentido de quando você faz alguma coisa errada e fica se sentindo culpado. É meio que isso. Uma coisa mais subjetiva, uma coisa mais sentimental. Entende? Então a culpa estrita é quando você, sem querer, faz alguma coisa. Então, você age com culpa quando você tem falta de cuidado com alguma coisa, mas sem querer acaba fazendo aquilo. Independente se você queria ou não, é, tornou-se culpa. Então, a sua falta de cuidado fez com que aquilo se tornasse culpa. E aí, quando se torna culpa, teoria subjetiva. A estrita, que é aquilo que eu falei pra vocês, que é a falta de cuidado, ela se manifesta de três formas. Vocês já estudaram isso aqui em direito penal: negligência, imprudência, imperícia. Negligência é você negligenciar alguma coisa, você negligencia um cuidado, então é, você tá trabalhando ali com uma máquina grande que pode machucar alguém. E aí, porque você tá com preguiça, você vai e não faz aperta um parafuso que tem naquela máquina. Você tá sendo negligente. Você está simplesmente ignorando um fato perigoso. Você está ignorando um cuidado que você tinha que ter. É exigível de você aquele cuidado para você não machucar terceiros. Mas mesmo assim você não faz. Então, você está sendo negligente. Imprudência é a ação que enfrenta desnecessariamente o perigo. É, aqui é um exemplo bom: dirigir em alta velocidade. Você não tem necessidade de dirigir rápido, mas simplesmente porque você quer, você dirige rápido e aí você enfrenta o perigo. A imperícia é você fazer alguma coisa que você não sabe fazer, então
eu vou consertar o chuveiro, eu não sei consertar chuveiro. Aí eu falo pra você, tá funcionando o seu chuveiro, pode usar. Aí a pessoa vai tomar banho, toma um choque e morre. Imperícia. Imperícia minha. Dano, que é o elemento objetivo. Porque culpa, como eu já tinha dito, é subjetivo. Então, dano é objetivo e é o prejuízo que atinge o direito de outrem. Sem dano não tem responsabilidade civil. O dano tem que ser provado pela vítima. É muito importante que essas coisas sejam provadas, porque quando uma coisa ela é negativa ao seu direito, ela reduz ou faz mal ao seu direito, você tem que provar ele, tá? E aí a gente tem algumas espécies de dano, que é o patrimonial e o extrapatrimonial. O patrimonial, ele é o que a gente chama de material. Material são coisas físicas, coisas que a gente compra, basicamente compra coisas que a gente compra com dinheiro. E o extrapatrimonial, coisas que a gente não consegue comprar com dinheiro. Por exemplo, danos morais. A gente sempre ouve falar disso, né, na sociedade, e é o dano que você sente psicologicamente por aquele ato ilícito, tá? Então, o dano patrimonial atinge o patrimônio da vítima, ou seja, o dinheiro da vítima. Subdivide-se em dano emergente, aquele que a vítima realmente perdeu, e os lucros cessantes. Isso aqui é bem importante. Por exemplo, você é assaltado. E aí o ladrão leva. Você é taxista, é assaltado, e o ladrão leva o seu carro. O seu dano emergente foi o valor do carro, né? Vamos supor que seu carro vale 80 mil. Você perdeu aqueles 80 mil. Foi o seu dano emergente. Porque ele efetivamente perdeu no momento do roubo. Agora, o lucro cessante é o que você deixou de ganhar por causa daquela ação. Então, se eu sou taxista e eu perco meu carro, que é literalmente o meu objeto de trabalho, eu fico sem ter como ganhar. Então, se eu consigo provar que caso eu tivesse com meu carro, eu ia ganhar R$ 200 naquele dia, isso é meu lucro cessante. Eu ganharia, mas deixei de ganhar por causa do ato ilícito. O extra patrimonial, direitos da personalidade ou esfera íntima. Então, é isso. Aí o nexo causal, né? É o vínculo lógico e jurídico entre a conduta da gente e o dano sofrido. Responsabilidade civil objetiva e teoria do risco. A objetiva, como eu já disse para vocês, é a sem culpa. Prevista no parágrafo único aqui do artigo, deixei para vocês, a responsabilidade objetiva dispensa prova de culpa, porque não precisa de culpa, fundamenta-se na teoria do risco, ou seja, quem exerce atividade que cria risco para terceiros deve responder pelos danos dela decorrente, independentemente de ter agido com prudência ou negligência. E aí a gente tem tipos de risco: o risco proveito e o risco criado. O proveito é o quem lucra com a atividade deve arcar com os prejuízos que ela gera, e o criado é quem cria o perigo, então quem lucra com a atividade que está causando risco tem que arcar com os prejuízos. Quem cria o perigo com essa atividade perigosa responde pelo dano. Então, proveito, pensa, tirar proveito da situação. Quando a gente diz isso, a gente geralmente está querendo dizer sobre ter alguma coisa em vantagem. Nesse caso, é dinheiro. Então, quando a gente está fazendo aquela atividade que é perigosa, que tem risco, mas que ela lucra algum dinheiro para mim, que eu tiro proveito daquilo em dinheiro, ela é risco-proveito. Se eu crio perigo com a atividade, tipo, a atividade em si não é perigosa. Esse exemplo aqui é bom, a fábrica de explosivos. Então, eu construí o explosivo, não é tão perigoso em si, mas o que eu crio
com a minha atividade de construir explosivos é perigoso, porque eu crio uma coisa que é perigosa, ou seja, explosivo. É, excludente de responsabilidade é uma coisa bem importante, talvez na prova de vocês. São fatores que rompem o nexo causal que a gente viu ali em cima ou eliminam a ilicitude. Lembra que tinha que ser ato ilícito? Então, aqui elimina a ilicitude do ato, afastando o dever de indenizar. Então, é, a gente tem as excludentes gerais, as específicas, e é isso. Sobre as gerais, não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa, no exercício regular de um direito, desculpa, ou em estado de necessidade. Isso aqui, vocês também viram em direito penal. Desde que seja legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, não é ato ilícito. É ato lícito. Você não vai ser julgado por isso, nem por crime, nem por indenização. Desde que não haja excesso, óbvio. É, se você faz o ato ilícito mais do que precisa, mais do que o necessário, aí sim ele continua sendo ilícito para você. Você não é excluído da licitude, porque aqui você tem que fazer o mínimo só para você conseguir passar por aquilo. As específicas, que é o rompimento do nexo, a gente tem a inexistência do dano. Se não há prejuízo, não tem o que reparar. Se a pessoa que sofreu a ação não teve prejuízo nenhum, o que você vai reparar para ela? Nada. Caso fortuito ou força maior, e a gente também estudou isso aqui em obrigação, são fatos imprevisíveis e inevitáveis. Geralmente é alheio às vontades das partes, geralmente por natureza, né? Então, fenômenos da natureza. Enchente, sei lá, um tornado, alguma coisa assim, que impedem o cumprimento do dever ou causam o dano. Então, são fatos imprevisíveis e inevitáveis. Culpa exclusiva da vítima ocorre quando a conduta da vítima é a causa determinante do evento danoso, ou seja, a própria vítima meio que causou tudo aquilo. Então, se ela mesma causou, quem que vai indenizar ela por aquilo? Fato de terceiro que seja a causa exclusiva do dano equipara-se a caso fortuito. Fato de terceiro que seja a causa exclusiva do dano equipara-se ao caso fortuito. Então, é basicamente uma coisa que você não tem controle, aqui como nos fatos imprevisíveis e inevitáveis, os quais a gente não pode controlar, só que ao invés de ter acontecido por caso fortuito ou força maior, ocorreu por culpa de terceiro. Fixação da indenização. A indenização possui função reparatória, compensatória e, segundo parte da doutrina, punitiva. Algumas pessoas, ou seja, acreditam na punitiva. A fixação, ela segue a extensão do dano, ou seja, a gente tem que analisar o dano e determinar um valor para ela. Ele tem que seguir essa extensão. Não adianta um dano que não tem uma extensão tão grande, tipo, foi um dano bem pequenininho e você quer cobrar R$ 1.000. Não vai funcionar. Tem que ser da mesma extensão, da mesma magnitude. Se o dano foi muito grande, o valor vai ser grande. Se o dano foi pequeno, o valor vai ser pequeno. Contudo, se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, o juiz pode reduzir a indenização no que ele achar certo. Dano moral. Utiliza-se o critério bifásico. Primeiro, analisa-se o padrão jurisprudencial para casos semelhantes. E segundo, ajusta-se ao caso concreto. E é isso, né? Sistema de jurisprudência, não tem o que fazer. Teoria da perda de uma chance. Indeniza-se a frustração de uma chance real e séria de obter uma vantagem ou evitar um prejuízo. Então, vou dar um exemplo. É,
Nós somos advogados. E aí, um belo dia, a gente tá defendendo um cliente que tá ali no último prazo e se a gente não cumprir esse prazo, ele vai ser preso, tá? Então, uma coisa assim bem rascunho. Mas aí vai ser preso se não cumprir aquele prazo. E aí você perde esse prazo. Mas ele tinha uma chance real e séria de continuar livre, de não ir preso, se você tivesse feito a sua parte e não perdido seu prazo. Então, é, você frustrou ele de uma chance que ele tinha. Você não fez com que fosse possível ele ter aquela chance, porque ele não é advogado. Quem tinha que dar essa chance pra ele fazendo a sua parte era você. Então, esse é um exemplo muito bom que a maioria da doutrina usa. Responsabilidade por atos de terceiro e fatos da coisa. Por ato de terceiro é uma responsabilidade complexa e objetiva. Respondem pelos atos de terceiro, ó, os pais, tutores, curadores, empregadores e donos de hotéis e hospedarias. O responsável que paga tem direito de regresso contra o causador direto do dano. Isso aqui a gente também estudou em obrigações. Se você tem dúvidas sobre direito de regresso, assiste nossa aula de obrigações que vai esclarecer. Responsabilidade pelo fato de coisa animal. O dono ou detentor do animal ou coisa responde objetivamente pelos danos causados pelo animal. O dono do edifício responde pelos danos de sua ruína. Tópicos especiais. Aqui a gente tem o Estado, os profissionais liberais e o transportador. O Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes causam a terceiro. Danos que seu agente causam a terceiros. Em caso de omissão do Estado, a jurisprudência tende a aplicar a responsabilidade subjetiva, ou seja, culpa. Profissionais liberais, responsabilidade subjetiva também, culpa. Obrigação, em regra, é de meio e não de resultado. Então, não depende muito do resultado que você consegue com aquela obrigação, mas sim se você fez o seu melhor serviço para aquilo. Aí a gente tem a exceção, que é a cirurgia plástica e estética, e a anestesia. Isso aqui eu acho bem importante, porque é esse tipo de coisa que o Chacon gosta de pôr na prova, tá? Então, isso aqui é importante saber. Não sei, vai que. Transportador, obrigação de resultado. Então, responde objetivamente pelos danos aos passageiros, salvo força maior ou culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima, ai, sei lá, a pessoa pulou da janela do ônibus, culpa da vítima, não tinha como o motorista segurar ela lá. Ou força maior, por exemplo, o ônibus tá andando e aí do nada a terra desaba embaixo dele no morro. Não tem o que ele fazer, não tem como ele controlar, foi força maior. E é isso, gente. A parte 1 da nossa aula foi essa. Na próxima aula eu vou trazer para vocês alguns exercícios e também uma uma continuidade dessa matéria, um pouco mais aprofundada, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam a aula de obrigações, tá bem completinha, eu fiz com bastante carinho. E é isso. Boa prova para vocês.